Muito bem, estamos aqui para mais uma aula com a nossa revista da CADB, onde nós, nesse trimestre, estamos estudando o profeta Ezequiel, o profeta da glória do Senhor. E olha só, nós estudamos semana passada sobre o querubim, a queda do querubim ungido. Ezequiel 34 fala do divino pastor, o pastor que vai vir e apacentar as suas ovelhas. Ezequiel, capítulo 34, nós temos 31 versos, nós vamos ler do verso 1 ao 17, aonde lemos: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, e não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer. A perdida não buscasse, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas, e toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirá mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei de voltar de todos os lugares por onde anda espalhada no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países, e vos trarei a sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, nos altos montes de Israel será sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecei, mas a gorda e forte destruirei, apacentarei com juízo. E a quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre o gado pequeno e o gado pequeno, entre carneiros e bodes. Que passagem linda, maravilhosa, uma palavra de repreensão para os pastores que não cuidam das ovelhas do Senhor, e ao mesmo tempo a afirmação que o bom pastor virá para cuidar das suas ovelhas. Vamos então ao estudo 9, Ezequiel 34, o divino pastor. Textual: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? A verdade prática, a liderança eficaz, se mede pelo serviço, proteção
e exemplo ao rebanho, imitando o sumo pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Aqui vamos dividir essa lição em 3 partes. Na primeira, falaremos da condenação dos pastores infiéis, pastores que apacentam a si mesmos. Aquele falaremos também dos exploradores de ovelhas e dos pastores descuidados. Isso é uma advertência. Segundo, o cuidado do pastor divino. Deus assume pessoalmente essa liderança, no verso 11. Ele julga entre as ovelhas, verso 17, e ao servo messiânico, no verso 23. E a terceira e última parte, Jesus é o pastor que virá. Ele fará uma aliança de paz, Ezequiel 34, 25. Ele, Cristo, é o bom pastor, de Ezequiel 34, 30. E, finalmente, Deus é o nosso Senhor e pastor, Ezequiel 34, versículo de número 31. Vamos, então, à nossa lição, entendendo esse capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. No capítulo 34, Ezequiel traz uma forte repreensão contra os pastores de Israel. Quem eram esses pastores de Israel? Eram os líderes civis da nação, líderes religiosos e líderes políticos dessa nação. Eles deveriam cuidar e servir ao povo, mas falharam vergonhosamente em sua missão. Deus, então, assume pessoalmente a tarefa de trazer e buscar as suas ovelhas, cuidar delas. E Jesus é o cumprimento final dessa promessa. Vamos ao ponto 1, a condenação dos pastores. Ezequiel 34, verso 1 a 10. O cuidado pastoral, negligenciado pela liderança, é cobrado por Deus. A liderança de Israel não será autônoma, mas delegada. Quando abusamos do rebanho, os pastores traíram a confiança divina. Vamos aos pastores de si mesmo. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apaceitam a si mesmo, não apaceitarão os pastores as ovelhas? Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, o termo pastor é frequentemente usado como metáfora para líderes espirituais. A razão para isso está na natureza do trabalho do pastor, literal, aquele que cuida das ovelhas. E com essa atividade reflete de maneira poderosa o cuidado, a responsabilidade, o amor e a vigilância que Deus espera dos que lideram o seu povo. De maneira que esses não vivam como ovelhas, sem pastor. Considerando que o objetivo final da liderança em Israel era servir e conduzir o povo segundo a vontade de Deus, o título de pastor lhes caíam bem, eram líderes que conduziam o povo. Por isso, o título pastores. Igualmente, hoje, chamamos líderes espirituais de pastores, porque a função que exerce no corpo de Cristo é semelhante de um pastor de ovelhas. Qual é a função? Alimentá-los com a palavra, guiá-los pelo exemplo, protegê-los com oração, corrigir com amor e conduzir à maturidade em Cristo. Mas é uma função que exige responsabilidade, humildade, zelo, cuidado, amor pelas ovelhas, pois as ovelhas não pertencem ao pastor, as ovelhas pertencem a Cristo, o sumo pastor. 1 Pedro 5, 2 e 3, Pedro diz, apacentai o rebanho de Deus, não tem domínio sobre ele, mas com amor. Exploradores de ovelhas, 34, verso 3, Ezequiel, comeis a gordura, vestivos da lã, degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A repreensão de Ezequiel é duríssima.
Os pastores de Israel são acusados aqui de se alimentarem da gordura das ovelhas, de vestirem-se com a sua lã, mas não cuidaram delas. Essa metáfora revela abuso de poder, ganância e negligência espiritual. A crítica não é apenas moral, mas teológica. Os líderes abandonaram o papel dado por Deus e, em vez de alimentar o rebanho, eles alimentam a si mesmos. Isso aí é uma inversão da lógica, da liderança servidora. A liderança, à luz do pacto das Escrituras, devem refletir o cuidado divino para conosco, mas tornar-se instrumento de exploração. Deus, como pastor supremo, agora se levanta contra esses líderes para exigir justiça e cobrar deles as ovelhas que se dispersaram. O juízo anunciado aqui por Ezequiel é claro. Deus retirará o rebanho de suas mãos e cessará sua influência. Seria diferente em nossos dias? Infelizmente não. Atualmente vemos líderes espirituais usando o rebanho de Deus para sua autopromoção, para lucro, para fama, em vez de servirem como mordomos de Deus. O tipo de liderança centrada no ego é denunciado por Ezequiel, se perpétua lamentavelmente. Vale lembrar-nos que o juízo de Deus não mudou. Ele continua a julgar pastores infiéis que negam a sua vocação. Vamos aos pastores descuidados, 34:5. Antes se espalharam por não haver pastor e ficaram para a paz todas as feras do campo. No verso 4, Deus expõe o tipo de cuidado que era esperado. Fortalecer a fraca, curar a doente, enfaixar a quebrada, trazer de volta a desgarrada e buscar a perdida. Em vez disso, os pastores dominaram com dureza e rigor. O vocabulário empregado é intencionalmente pastoral, evocando uma imagem de um rebanho aqui vulnerável e dependente. Os líderes falharam em proteger os mais frágeis da comunidade e assim permitiram que o povo se dispersasse por não haver pastor. Essa negligência na dispersão de Israel entre as nações é uma consequência tanto espiritual quanto política. Os líderes são aqui responsabilizados pelo cativeiro babilônico. A crítica de Ezequiel transcende a seu tempo e também ecoa nos sistemas religiosos e políticos de qualquer era, de qualquer nação, no qual líderes deixam de ser servos do povo para se tornarem senhores e donos do rebanho. Não podemos negar que muitos crentes hoje estão desigrejados, doentes e feridos espiritualmente porque foram abusados ou manipulados por lideranças descompromissadas. É tempo de restaurar essa vocação pastoral com um serviço sacrificial. Vamos ao ponto 2, o cuidado do pastor divino. Ezequiel 34, verso 11 a 16, Deus próprio assume que ele viria para buscar e restaurar suas ovelhas. Por 15 vezes nesse texto nós encontramos a expressão minhas ovelhas. O que ele está declarando? Que já não mais confiará o cuidado de suas ovelhas a esses líderes corruptos que não se preocupam com a ovelha. Deus assume pessoalmente a liderança, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E aqui, a partir do verso 11, Deus se apresenta como o pastor supremo, que vem para buscar as suas ovelhas. A repetição dos verbos buscarei, tirarei, trarei, apacentarei, farei deitar, ligarei, fortalecerei, do verso 11 a 16, demonstra uma ação direta, soberana e restauradora.
O Senhor fará o que os pastores não fizeram. O contraste entre o abandono dos líderes e o cuidado de Deus é central. Ele provê alimento, provê descanso, verso 15, e restaura a dignidade e segurança, no verso 16. Temos um resumo da missão pastoral divina: restaurar os fracos, julgar os abusadores em tempos de desilusão religiosa ou de decepção institucional. Vale lembrar, Deus não abandona as suas ovelhas. Ele mesmo se encarrega de curar, de alimentar espiritualmente seu povo. E ele tem feito isso. Vamos ao ponto 2, julgamento entre ovelhas. Quanto a vós outros, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Deus agora volta-se às ovelhas. Ele anunciou julgamento entre ovelhas, entre carneiros e bodes. Trata-se aqui de uma metáfora para a desigualdade e opressão dentro do próprio povo. Algumas ovelhas, as gordas, pisavam o pasto e sujavam a água após beber, impedindo as frágeis de se alimentarem e saciarem. A crítica aqui é social e moral. Mesmo no rebanho, há quem oprima, ovelha oprimindo ovelha. Deus promete salvar as ovelhas fracas e julgar as que oprimem, verso 22. A justiça de Deus é total. Ele não tolera abusos, nem mesmo entre os seus próprios. É preciso cuidado para que não haja promoções de favoritismo social, acepção de pessoas ou elitimismo no corpo de Cristo. A justiça entre irmãos é a expressão do reino de Deus. Isso aponta para um princípio de santidade necessária para que a bênção do Altíssimo nos cubra. Vamos ao servo messiânico. Suscitarei para elas um só pastor, e ele apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele servirá de pastor. A transição que ocorre aqui entre o verso 23 é teologicamente decisiva. Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi. Trata-se aqui de uma clara promessa messiânica, considerando que Davi já estava morto há séculos. Isso é algo comum na tradição profética, a qual já havia identificado o futuro Messias como o descendente de Davi. Isaías 11, verso 1 a 5, Jeremias 23, verso 5. Esse pastor apacentará e será príncipe entre eles, demonstrando autoridade legítima e cuidado, e será da linhagem de Davi. O termo hebraico para servo, eved, aqui nesse versículo, carrega peso messiânico. E lembra Isaías no capítulo 53, no qual temos o servo sofredor. Deus está reconfigurando a liderança de seu povo, não mais baseado em estruturas corrompidas, mas centrada em uma figura escatológica que governará em justiça. Chega de celebridades exigentes e autocentradas. Precisamos de mais servos. O modelo de liderança messiânica contrasta radicalmente com o show gospel, cujo foco é o espetáculo. A igreja saudável será pastoreada por pessoas que refletem o caráter de Cristo. Vamos ao terceiro e último ponto, Jesus, o pastor que virá. É inegável a conexão desse capítulo de Ezequiel 34 com João capítulo 10, na qual Jesus diz aos líderes religiosos do seu dia ser ele o bom pastor. Ele fará uma aliança de paz. Olha só, Ezequiel 34, verso 25. Farei com eles aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Contrário ao que parecia a invasão babilônica e a destruição do templo,
que não significaram uma incapacidade divina, que Deus não podia livrar quando podia. Quando Deus nomear e agora estabelecer o pastor, segundo a linhagem de Davi, o pastor davídico, ele irá promover um tempo de paz. A expressão hebraica, shalom, para paz, implica num bem-estar integral. A aliança não será apenas política, mas espiritual, sinalizando uma nova era de relacionamento entre Deus e seu povo. As feras desaparecerão, as chuvas virão a seu tempo e os campos frutificarão. Tudo isso aponta para um tempo de bênção integral, espiritual, social e ecológica. A imagem que remonta ao Éden e, ao mesmo tempo, escatológica, um vislumbre do reino de Deus em sua plenitude. Em Cristo, essa promessa se concretiza espiritualmente. Ele é o príncipe da paz. Isaías 9, verso 6. O mediador de uma nova e eterna aliança. Ele restaura o relacionamento quebrado com Deus e com o próximo, provendo segurança, sustento e sentido. Em Cristo, já vivemos sob a nova aliança, marcada pela paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, verso 7. Vamos ao ponto: Cristo, o bom pastor. Ezequiel 34, 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Jesus se apresenta como cumprimento direto dessa profecia. Eu sou o bom pastor. João 10, verso 11. Ele assume a missão que Deus prometeu em Ezequiel: buscar a ovelha perdida, cuidar da ferida, proteger do perigo e dar vida pelo rebanho. Diferentemente dos falsos pastores que exploram, Jesus se entrega. O contraste é evidente. Os pastores de Israel vivem às custas das ovelhas, mas Jesus, diferentemente, morreu por elas. Jesus não apenas alimenta espiritualmente, mas conduz as suas ovelhas ao Pai e lhes garante a vida eterna. Em Lucas capítulo 15, na parábola da ovelha perdida, ela ecoa a ação aqui descrita por Ezequiel. O exilado encontra em Jesus a figura esperada do pastor legítimo, do pastor amoroso, do pastor justo, do pastor eterno. Ele cumpre plenamente a esperança messiânica de um líder que governa com justiça, com amor, com compaixão inagualável. Vamos à última parte, Ezequiel 34, 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel 34 encerra com uma declaração de identidade. Vós, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus. 34, 31. Essa é a culminação da restauração. O povo reconhecendo Deus como Senhor e pastor e vivendo sobre o seu governo. No Novo Testamento, essa identidade é reafirmada na igreja. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. 1 Pedro 2, verso 25. A nova comunidade, que é guiada por Cristo, reflete essa aliança restaurada. Não há mais exploração, pois todos estão sob o cuidado do mesmo pastor. Essa identidade também confere missão: anunciar a outros o cuidado desse pastor, reproduzir seu caráter no mundo. Ser ovelha do verdadeiro pastor implica em viver em dependência, obediência e confiança. A liderança espiritual da igreja também é reformulada à luz desse modelo. Pastores que refletem
o Cristo pastor. Vamos à aplicação pessoal. Em meio ao caos, às incertezas e inseguranças do mundo, confie em Cristo. Ele é o pastor que nos conhece, que nos cura, que nos guia e que nos salva eternamente. Vamos às perguntas e resposta. Qual o significado da metáfora? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado. O que isso significa nesse contexto? Aqui significa a exploração que era feita do rebanho por parte dos pastores. Vamos à segunda pergunta, que diz: como Deus prometeu tratar as ovelhas oprimidas e machucadas? Ele prometeu que ele mesmo as restauraria, as alimentaria, curaria e delas e fortaleceria elas. Vamos à terceira e última pergunta acerca dessa lição. Quais os traços de Jesus que se revela com o cumprimento de Ezequiel 34? É que Jesus é o bom pastor e ele dá a sua vida pelas ovelhas. Bom, espero que você tenha gostado dessa lição. Semana que vem estudaremos Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos. Acione o nosso canal no YouTube para mais vídeos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você irá encontrar um total de 330 pastas, com mais de 9.400 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre no nosso canal, divulgue, fale para amigos, familiares, aquelas pessoas que gostam de aprender e estudar a Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.